Jovenzinhas, eu vou começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre centro de massa, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre centro de massa e vamos fazer alguns exercícios juntos. Então, quem quiser acompanhar comigo aí, jovens, o capítulo começa na página 105. Tem a parte introdutória aí nessa página e o conteúdo começa a partir da página 108. Opa, falei errado. 107, perdão. Começa na 107, mas o conteúdo mesmo é a partir da página 108, tá bom? Vamos lá? Jovem, a gente vai começar a falar sobre centro de massa. O que é um centro de massa? Uma definição rápida para isso. Se eu pegasse o seu corpo, ou o corpo de qualquer outro objeto, e fosse considerar que toda a sua massa está concentrada num único ponto, esse ponto é o ponto chamado centro de massa. Então, se nós pegarmos um ser humano e comprimirmos ele, toda a massa vai se concentrar no centro de massa. Para nós, seres humanos, o nosso centro de massa está localizado mais ou menos na região do umbigo, na altura do umbigo, mas dentro do corpo, né? Então, em termos de altura no umbigo, mas se você olhar o corpo de lado, ele está dentro do corpo, né? Não exatamente no umbigo, no meio ali da barriga, né? Então, para nós, o centro de massa está ali. Se eu considero um objeto totalmente homogêneo, ou seja, a massa que compõe esse objeto é proporcionalmente distribuída por todos os pontos, o centro de massa vai estar exatamente no centro do objeto. Por exemplo, o livro de vocês. Ele é totalmente homogêneo. Então, o centro de massa vai estar aonde? Eu vou pegar essa altura, vai ser exatamente na metade. Essa largura vai ser exatamente na metade. Então, está aqui. Se eu pensar em termos de espessura, vai ser exatamente na metade também. Então, ele está mais ou menos nesse ponto, só que no centro, dentro do livro. Beleza? Essa é a ideia do centro de massa. Por que passa a ser tão importante nós pensarmos no centro de massa? Porque se eu tenho uma força sendo aplicada em um corpo e essa força é ou não aplicada no centro de massa, ela vai gerar efeitos diferentes sobre o corpo. Então, ela pode gerar um efeito de rotação ou de translação, dependendo do ponto que está recebendo a força. Beleza? Então, por isso que é muito importante a gente entender qual que é o ponto que é o centro de massa. E quando eu paro para analisar a velocidade com que o centro de massa se movimenta, esse ponto vai ter o seu centro se mantendo com velocidade constante. Então, se o corpo está indo aqui, ele se separa, por mais que eles comecem a se afastar, o ponto que é o centro de massa, ele permanece no mesmo ponto entre os dois objetos. Então, essa é a grande vantagem do centro de massa. Você consegue determinar, dependendo da situação, o que aconteceu com os corpos depois de uma explosão, depois de uma colisão, por exemplo. Mas como é que a gente localiza esse centro de massa? Quando é um objeto homogêneo é fácil. Mas e quando é um objeto não homogêneo? E quando é um objeto que não é simétrico? Por exemplo, o mouse. Onde que vai estar o centro de massa do mouse? Ó, em termos de altura, ele é meio proporcional. Só que, olha só, se a gente vira de lado, tá parecendo eu na pandemia, olha, mais gordinha aqui embaixo. Então, isso desloca o centro de massa um pouco mais para baixo. Entende? Então, de acordo com a distribuição de massa, é onde nós vamos ter o centro de massa desse corpo. Beleza? Agora, se eu tenho um sistema, não um corpo só, por exemplo, aqui o escritório que eu estou, ele é um sistema. Dentro desse escritório eu tenho a minha escrivaninha, tenho aqui o meu computador, tem outro computador aqui, tem uma prateleira com livros lá, tem outra prateleira com livros aqui, tem outra prateleira com livro ali, tem outra prateleira com livro lá, tem cadeira, tem a quadro, enfim, tem um monte de coisa. Todos esses objetos compõem esse escritório. Então, para eu
localizar o centro de massa do escritório, que é um sistema, não é um corpo, como é que eu faço para determinar, né, para esse sistema, onde vai estar o ponto que é o centro de massa? É isso que a gente vai começar a discutir um pouquinho agora, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom dia, professora Sandra. Vou compartilhar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para determinar o centro de massa desse sistema é estabelecer um sistema de coordenadas, tá bom? Eu vou adotar aqui, vou pensar num plano por enquanto. Eu vou adotar o plano XY aqui, tá? Eixo vertical e horizontal. Ah, tem que deixar no preto. Então, eu tenho meu plano cartesiano, eixo Y e eixo X, tá bom? E eu vou localizar aqui, ó, eu tenho meu ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Vou pensar nesses 3 pontos aqui, beleza? E aí eu quero saber, em relação a esse referencial que eu estabeleci, que é o meu eixo de coordenadas, aonde que está o centro de massa desses 3 corpos aqui? Então, a posição dele no eixo X, então, a posição do centro de massa no eixo X vai ser o quê? Eu venho para cada um desses corpos aqui, ó, e localizo a posição deles no eixo X. Beleza? Então, eu vou falar que vai ser o seguinte, ó. É a posição do corpo 1 vezes a massa do corpo 1 para o X. Então, fica assim, ó, massa 1 vezes a posição do 1 em X, mais a massa 2 vezes a posição do corpo 2 em X, mais a massa 3 vezes a posição do corpo 3 em X. Tudo isso aqui dividido pela soma das massas. Massa 1 mais massa 2 mais a massa 3. Se eu quero localizar agora a altura do centro de massa, então no eixo Y, eu vou ter aqui a posição do corpo 1, vou ter aqui a posição do corpo 2 no Y, e vou ter também a posição do corpo 3 no Y. Então, a posição em Y do centro de massa vai ser a massa 1 vezes a posição do 1 em Y, mais a massa 2 vezes a posição do 2 em Y, mais a massa 3 vezes a posição do 3 em Y, e eu divido tudo isso aqui pela soma das massas dos corpos que compõem o sistema. Então, vamos fazer uma estimativa. Eu não vou especificar o ponto do referencial ali e tudo mais, mas vamos fazer uma estimativa aqui, ó, jovens. Vou pegar um azul aqui. Para o eixo horizontal vai estar mais deslocado para cá. Então, eu vou supor que nesse ponto aqui ficou o centro de massa, beleza? Em termos de altura, ele vai ficar mais para baixo. Eu vou supor que nesse ponto aqui ficou o Y no centro de massa. Então, ó, eu vou prolongar os 2 pontos. E aí, ó, esse vai ser o ponto do centro de massa desses 3 objetos aqui que compõem esse sistema. Tá bom? E como é que eu calculo a velocidade? Por exemplo, vamos supor que esses 3 corpos, que estão nos pontos 1, 2 e 3, eles não estão parados, beleza? Vamos supor que eles estão em movimento. Então, como é que eu faço para calcular a velocidade
desse centro de massa, porque se cada um vai para um lado, a posição do centro de massa muda. E aí, como é que eu calculo com que velocidade a posição do centro de massa muda nesse sistema? Então, nós vamos escrever o seguinte, ó. Que a velocidade do centro de massa vai ser a massa 1 vezes a velocidade 1, mais a massa 2 vezes a velocidade 2, mais a massa 3 vezes a velocidade 3. Todo mundo dividido por quem? Pela soma das massas. Então, a vantagem é que o raciocínio da equação se repete, que é o vetor velocidade. Então, fica fácil de você lembrar de qual que vai ser a estrutura da equação para fazer o cálculo. Só tome um cuidado aqui, jovens, que aqui eu deixei como vetor, tá bom? Então, você pode abrir isso aqui, velocidade do centro de massa em x. M1 vezes V1x, mais M2 vezes V2x, mais M3 vezes V3x, dividido pela soma das massas. Aí você pode ter a velocidade do centro de massa em y. É massa 1 vezes a velocidade 1 em y, mais massa 2 vezes a velocidade 2 em y, e assim por diante. Você pode fazer por eixo também, igual eu fiz aqui para o eixo x e para o eixo y, a velocidade em x e a velocidade em y. A gente tem as duas opções, a gente escolhe a que for matematicamente mais fácil, daí depende de cada exercício. Por isso que eu deixei para posição aberto com as duas equações para cada eixo, e para velocidade eu deixei na notação vetorial. Beleza? Até aí, gatinhos e gatinhas. Faltamos gatinhas. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas sobre essa estrutura das equações, a estrutura desse movimento, a lógica desse processo do centro de massa, de localizar o centro de massa e de identificar a velocidade com que ele se movimenta, por exemplo. Mandem perguntinhas, mandem questionamentos. Vai lá. Tranquilo, de boas? Sossegadinho? Então, beleza. Ó, jovenzinhos, tem um tópico que é bastante importante que não está aqui no livro de vocês, que é a questão do equilíbrio, tá bom? Como que eu vou determinar a condição de equilíbrio de um corpo a partir do centro de massa? Então, se vocês quiserem dar um print na tela agora, aconselho que vocês deem um print, e eu vou comentar sobre o equilíbrio que não tem no livro, para depois a gente brincar com alguns exercícios. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui o que vão ser essas condições de equilíbrio. Vamos fazer uma experiência simplesinha, jovens. Eu preciso que vocês agora sentem numa cadeira. Então, se você está vendo a aula deitada na sua cama, de pijaminha, debaixo das cobertas, vai levantar agora. Levanta um pouquinho e senta numa cadeira. Professor, não tem cadeira no meu quarto. Não tem problema. Vai até a cozinha e senta numa cadeira, beleza? Vai lá. Vou dar 30 segundos para você fazer isso. Porque se você está deitada na cama, você está vendo aula pelo celular, provavelmente. Então, você pode levar o celular até a cozinha. E se você já está numa cadeira, porque você está vendo no notebook, provavelmente. Então, já está na cadeira, beleza. Vou dar alguns segundinhos para vocês. Enquanto vocês vão lá, eu vou tomar uma água aqui. Vou fazer a experiência aqui com a minha cadeira.
Tá aí. Então, ó, tô sentadinho, encostadinho, bonitinho aqui na minha cadeira. E agora eu quero levantar, jovens. Se você já sentou na cadeira que você foi, que eu pedi para você sentar, beleza. Tem que ser uma cadeira, não dá para ser uma cama, não, tá bom? Sentou na cadeira. Agora eu quero que você levante. O que que você faz quando você vai levantar na cadeira? Faz esse movimento aqui, ó. Você joga o seu corpo para frente e você empurra o teu pé contra o chão e você levanta. Agora eu quero que você levante sem jogar o seu corpo para frente. Levanta. Ó, a tendência é você jogar o corpo para frente. Não pode jogar o corpo para frente. Levanta sem pôr o corpo para frente. Não dá, jovens. Que dá uma agonia. Você não consegue levantar, você tem que pôr o corpo para frente para conseguir fazer isso, jovens. Ou você pode fazer o seguinte, você pega, coloca o seu pé lá embaixo da cadeira e aí você consegue levantar, mas ainda assim você tem que jogar um pouquinho o corpo para frente, mas bem menos do que se você estiver com o pé na posição normal, beleza? Eu vou tentar fazer de uma forma mais visível para vocês. Esperem aí um instantinho. Então tá aqui, ó. Estou eu aqui na cadeira, beleza? Ó, sentei na posição normal, deixa eu virar de lado para ficar melhor para vocês conseguirem ver. Sentei na posição normal aqui, beleza? Ó, pezinho retinho com o chão. Se eu tento levantar, o que normalmente eu faço com o meu corpo? Eu jogo ele para frente. Olá, jovenzinhos e jovenzinho. Estou sentadinho aqui na cadeira, beleza? Ó, pezinho alinhado com o chão. Quando eu vou tentar levantar, eu jogo o corpo para frente e levanto. Agora, sem jogar o corpo para frente, ó, deixei o pezinho alinhado. Sem jogar o corpo para frente, eu não consigo levantar. Posso empurrar o pé contra o chão, não vou sair do lugar. Então, uma estratégia que eu posso usar é a seguinte: ao invés de jogar o corpo para trás aqui, eu vou ficar só com ele reto aqui, ó. Aí, ó, o que eu vou fazer com os meus pezinhos, ó. Vou jogar eles lá para trás, estão vendo? Joguei lá embaixo da cadeira. E aí, ainda assim, eu preciso mexer um pouquinho o corpo. Vou tentar não mexer nada. Não dá, tem que mexer um pouquinho. Aí eu consigo levantar, inclinando bem menos o meu corpo. Por que que isso acontece, jovenzinhos? Eu vou explicar para vocês agora. Isso acontece, jovenzinhos, pelo seguinte: quando nós estamos sentados, nós estamos apoiados na cadeira. Ficar sentado, na verdade, é estar caído, beleza? Quando você está em pé, você tem uma base que são os seus pés que te dão sustentação, tá bom? E como que você faz para ficar em equilíbrio, jovenzinhos? Existe uma condição que é a seguinte, ó. Aqui está o chão, aqui está o seu corpo, ó. A condição de equilíbrio é que o ponto que é o seu centro de massa tem uma linha vertical aqui, ó, em direção ao chão, que passe pela base. Ó, a base vai de um pé ao outro pé do seu corpo. Então tem que passar pela base, aí você está em equilíbrio. Se por algum motivo essa linha não passar pela base, você vai cair, você vai tombar. Então, por exemplo, o quanto eu posso inclinar um corpo
sem que ele caia. Vamos fazer um exemplo assim, ó. Lembra quando nós tínhamos um plano inclinado? E eu vou colocar um objeto aqui, ó, nesse plano inclinado. Aonde que está o centro de massa desse objeto? Ele é homogêneo, então ele está aqui, ó. Se eu traço uma linha vertical, ó lá, ela chega no chão, percebem? Passando pela base. Agora, se eu faço um outro plano inclinado aqui, ó. E agora eu tenho esse objeto aqui. O centro de massa dele vai estar aqui, ó. Se eu traço uma linha vertical para chegar ao chão, essa linha vertical não está passando pela região da base. Então, nesse caso, o corpo vai tombar, o corpo não vai ficar equilibrado. Quando nós estamos sentados, jovenzinhos, olha que coisa interessante. Tá aqui uma cadeira. Então, nós estamos sentados, está aqui. O centro de massa do nosso organismo está aqui, ó. Ele não está passando pela base do nosso corpo, que é o pé. Então, na verdade, eu não consigo estabelecer um equilíbrio. Por quê? Porque o centro de massa não está em equilíbrio no meu corpo. Eu estou caído em cima da cadeira. Agora, quando eu inclino o meu corpo para frente, então, ó, fazendo esse movimento de inclinar o corpo para frente, o que que você faz com o centro de massa? Ó? Você desloca ele para frente. E, ao mesmo tempo, o que que você faz com o pezinho? Você joga o pezinho lá para trás. Olha que coisa bonita, jovens. De forma que o centro de massa tem a linha chegando no solo, ó, passando pela base, que é os pés. Por isso, quando você vai levantar, você joga o corpo para frente e empurra o pezinho para trás, para alinhar o centro de massa com o pé. Olha que coisa interessante, jovens, que coisa divertida. Tá bom? É isso que está acontecendo. Outra coisa interessante, essa vocês vão fazer comigo também, jovenzinhos, também. Eu vou apagar essa aqui. Vamos lá, a gente vai fazer isso aqui juntos agora. Eu vou usar a parede aqui como referência. Vou deixar a cadeira aqui na frente, que se eu cair eu tenho uma apoio. Ó. Estou encostadinho na parede. Não, primeiro eu vou fazer normal aqui. Ó. Não estou encostadinho em nada, beleza? Eu vou abaixar aqui e ó, eu coloco a minha mão lá, não coloco no pé porque eu sou travado mesmo, tá bom? Mas eu abaixo o máximo que eu posso aqui, ó. Inclusive, você faz um alongamento na primeira aula da manhã. Olha só, isso que é aula de física, né? Passando por todas as áreas da nossa vida. Tá lá, ó, dei uma alongadinha aqui, inclusive, e tranquilo, não caí, tá, ó, sossegado. Agora eu vou fazer isso encostadinho na parede, jovenzinhos. E vocês façam isso aí também na casa de vocês agora. Tenta fazer o mesmo exercício, só que continua encostado na parede. Você vai abaixando, chega uma hora que você cai, jovens, você não consegue manter o equilíbrio. Encosta tudo, pezinho, bumbum, costas e cabeça, e aí vai vai abaixando, fazer o mesmo exercício. Você não consegue, mas what? Por que que isso está acontecendo? Que coisa mais louca. Como é que antes você conseguia e agora você não consegue? Sabe por quê, jovenzinhos? Quando você faz isso sem estar encostado na parede, você joga o bumbum lá para trás e ó. Você faz esse movimento aqui, ó. Então você jogou o bumbum lá para trás. Se você faz esse movimento encostado na parede, então o bumbum fica aqui encostadinho na parede, pezinho também, e você dobra o seu corpo para frente, o que que vai acontecer? Ó, aqui o teu centro de massa
continua passando pela base, que é os pés. Você dobra, joga o bumbum para trás, justamente para poder encaixar o centro de massa com os pés. Se você não tem como jogar o bumbum para trás, o centro de massa, ó, ele fica deslocado da base, que é os pés, e aí a pessoa vai cair. Olha que interessante, olha que divertido. Você pode fazer até em casa uma aposta, ó. Se você conseguir ficar encostado na parede, abaixar e encostar a mão no chão, abaixar o máximo que você puder, sem cair, eu te dou 50. Mas se você não conseguir, você me dá 50. Você vai falar, como é que eu vou baixar? Não vou conseguir. Ah, mas é claro que eu consigo. Aí você fatura 50, daí divide comigo, beleza? Que eu queria a ideia para você. Fechou? Jovenzinhos, então a grande sacada aqui é você pensar na localização desse centro de massa. Pensem comigo, jovens, na Torre de Pisa. Por que que a Torre de Pisa não cai? Estou muito inclinado esse negócio aqui. Jovenzinhos, a Torre de Pisa não cai porque se você localizar o centro de massa dela e fizer aquela linha vertical que eu falei para vocês, a linha vertical ela está passando pela base da torre. Se ela continuar inclinando, vai chegar um momento que a linha não vai mais passar pela base. Aí o que, que vai acontecer? Aí a torre vai tombar. Beleza? Então a grande sacada é essa: localiza o centro de massa, faz uma linha vertical, e daí a partir dessa linha vertical, se ela está passando ou não pela base de sustentação desse corpo, você vai conseguir determinar se esse corpo vai ou não permanecer em equilíbrio. Joia? Deixa eu ver se vocês mandaram perguntinhas aqui no chat. Eu acho que não, porque não piscou aqui para mim. Não, sossegado. Beleza? Então, jovens, perguntas, questionamentos, 30 segundinhos para vocês mandarem. Senão a gente vai começar a fazer exercícios daí. Belezinha? Então vamos fazer alguns exercícios juntos, jovens. Eu vou começar fazendo alguns que já vão envolver um pouquinho de cálculo, porque os teóricos são mais tranquilos. Você pode voltar no texto, fazer uma nova leitura, mas os de cálculo vai exigir um pouquinho de prática, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar fazendo com vocês o exercício 3 da página 114. Página 114, o exercício 3, jovens. Que diz o seguinte, ó. A figura a seguir mostra um conjunto de objetos pontuais com massas iguais, dispostos ao longo de uma reta. A distância entre os objetos 1 e 2 é 4L, enquanto que a distância entre os objetos 2 e 3 é igual a 16L. Calcule a posição do centro de massa do conjunto, medida a partir do objeto 2 em unidades de L. Então, vamos reproduzir esse desenho aqui, jovens. Então, o objeto 1 está aqui. O objeto 2 está mais ou menos aqui. E o 3 está mais ou menos aqui. Então, tá aí. Esse aqui é para ser o 1. Então, uma bolinha inteirinha pretinha aqui. Esse aqui é para ser o corpo 2. Seguindo o mesmo raciocínio do desenho que está no livro. Não estou alterando nada. E esse aqui é o corpo 3.
Jovens, ele deu para nós aí no desenho e também no enunciado a distância que nós temos entre esses corpos. Então, vamos colocar essas distâncias aqui. A distância entre o corpo 1 e o corpo 2 é 4L, e a distância entre o corpo 2 e o corpo 3 é 16L. Minha figura está fora de escala, beleza? Mas a ideia é essa daí. E ele pede para a gente determinar a distância a partir do corpo 2. Então, eu tenho que dizer que a origem do meu sistema de coordenadas, com o meu ponto zero é aqui, ó, onde está o 2. Nossa, aqui deu ruim. E esse aqui vai ser o meu eixo X. Mas a origem, ó, o zero, está no ponto 2, ele pede ali. Medida a partir do objeto 2. Então, vamos lá. Como é que eu determino o centro de massa? Então, a equação geral do X do centro de massa, a posição do centro de massa no eixo X é a massa 1 vezes a posição do corpo 1 em X, mais a massa 2 vezes a posição do corpo 2 em X, mais a massa 3 vezes a posição do corpo 3 em X. Todo mundo aqui dividido pela soma das massas. Massa 1 mais a massa 2 mais a massa 3. Beleza? Jovenzinhos, vamos lá. Ele falou para nós que todos os corpos têm massas iguais. Se eles têm massas iguais, isso significa, então, que eu vou chamar todo mundo de massa M, beleza? Então, fica M vezes a distância do corpo 1 à origem. Ó, se aqui é o zero, ele está 4L antes, então está numa posição negativa. Então, a posição dele aqui é menos 4L. Mais a massa 2, que também vale M, as massas são idênticas, vezes a posição do corpo 2. Ele está exatamente em cima da origem, ó. Então, ele está na posição 0. Mais a massa 3, que também vale M, dividido pela posição do corpo 3 em relação à origem, que vão ser os 16L de distância que ele tem aqui, ó. Então, isso aqui vezes 16L. E nós vamos dividir pela soma das massas, né? M1, que vale M, mais M2, que vale M, mais M3, que também vale M. Beleza? Então, a única coisa que eu fiz foi substituir as informações. Agora, vamos operar aqui, ó. M vezes menos 4L, menos 4LM. M vezes zero, jovenzinhos, vai dar zero, né? Independente de quanto seja a massa. Qualquer valor vezes zero é zero. M vezes 16L vai dar 16LM. M mais M mais M, 3M. Então, ó, menos 4 mais 16 vai dar 12. 12LM dividido por 3M. Aí ficou bonito. Tem massa no numerador e no denominador, divide uma pela outra, simplifica, vai dar 1. E aí, no final do dia, jovens, você vai ter aqui 12L dividido por 3, que vai dar 4. 4L. O que isso significa? Que o centro de massa desses corpos, nesse eixo X, está deslocado 4L em relação à origem. Então, vou fazer o centro de massa aqui em azulzinho. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. Não vou fazer com esferinha, só vou localizar ele aqui. Mais ou menos aqui, ó. Aqui é a posição no eixo X do centro de massa. Beleza? Percebem que a estrutura da equação ela é um pouco longa, mas o cálculo em si é bem tranquilo? Você só vai substituir o valor da massinha de cada corpo e a posição que cada uma dessas massinhas ocupa ao longo do eixo que você determinou, que nesse caso eu chamei de eixo X. Beleza? Gatinhos e gatinhas, agora é com vocês. Questionem e perguntem, vai lá. Era um exercício aberto, não tinha alternativa, tá bom? Então é só 4L a nossa resposta mesmo.
Eu tinha deixado de tarefa para vocês na semana passada do 1 ao 6, mas nós não tínhamos trabalhado o conteúdo ainda, né? Eu só tinha deixado indicado um vídeo para vocês do professor Boar, que ele mostrava essas equações. Então, vocês já tenham feito esse exercício, então agora foi uma correção, tá bom? Eu deixei indicado no plano de estudos mais alguns exercícios aqui do livro, também sobre centro de massa, daí para vocês poderem brincar, tá bom? A gente vai fazer mais exercícios ainda para treinar esses conceitos. Agora foi só um comecinho. Jovenzinhos e jovenzinhas, deixa eu ver aqui, eu acho que ninguém mandou perguntinha. Não. Eu vou interromper o compartilhamento de tela aqui, tá bom? Jovens, antes de vocês saírem, eu quero lembrá-los de assinar a lista de presença, beleza? Não esqueçam de assinar, porque senão tem bastante gente que eu vejo que assiste a aula aqui e que não assinou a lista de presença, daí acaba ficando com falta, tá bom? Então tome esse cuidado de sempre assinar a lista de presença, beleza? Jovens, nós temos mais 2 minutos de aula aqui pelo Zoom, então a gente vai encerrando por aqui. Se tiverem alguma perguntinha, algum questionamento, podem mandar lá pelo chat do Google Sala de Aula ou podem mandar e-mail também, belezinha? Então, nós encerramos essa aula aqui. Nós nos vemos de novo na terceira aula, beleza, jovenzinhos? Me dê um tchau bem bonito. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, professor. Tchau, professora Sandra. Até mais.